As rainhas mais malignas da Bíblia não foram as únicas figuras sinistras, pois alguns reis perversos também se casaram com rainhas malévolas. Estas mulheres encorajaram atos malignos, muitas vezes conduzindo seus maridos ao mal em nome de seus próprios interesses. Entre essas rainhas malvadas destacamos Jezabel, a rainha de Israel. Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, era uma princesa de Zidane. Contrariando a ordem divina que proibia casamentos entre israelitas e pagãos, Acabe, rei de Israel na época, desconsiderou a palavra de Deus e uniu-se a Jezabel. Esta união levou o reino de Israel a mergulhar profundamente na idolatria, estabelecendo a religião de Baal como predominante. Jezabel, cujo nome em fenício significava prímula, era filha do rei sacerdote Etma, governante das cidades fenícias de Tiro e Sidom. No entanto, seu nome em hebraico, Jezabel, tinha um significado menos nobre, lixo, como era conhecida no Antigo Testamento. A união com Acabe contribuiu para a reputação de ambos como figuras extremamente perversas, especialmente Acabe, reconhecido como o pior entre os reis. Acabe não apenas seguiu Jeroboão na idolatria, mas também se deixou influenciar por Jezabel, adotando práticas malignas em seu reinado. Ao longo dos 22 anos de seu governo, Acabe causou grande destruição. Jezabel, por sua vez, utilizou o casamento como meio para alcançar seus objetivos nefastos, persuadindo Acabe a seguir o culto satânico de Baal. A adoração a Baal, sob a influência de Jezabel, tornou-se difundida em Israel e até mesmo afetou Judá. A prática das entranhas e a veneração a Baal se espalharam, envolvendo diferentes métodos de adoração. Baal, retratado em esculturas com um capacete adornado com chifres de touro, tornou-se um deus universal, sendo adorado por diferentes comunidades. Após o casamento, Jezabel convenceu Acabe a aceitar Baal, uma decisão que teve sérias consequências. Uma mulher ávida por poder, Jezabel silenciou qualquer desafio à sua autoridade, não sendo guiada por princípios éticos ou temor divino. Sua dedicação ao culto pagão prejudicou grandemente os reinos de Israel e Judá. O capítulo 21 de Reis narra os eventos que culminaram na morte de Jezabel e Acabe. Poucos casais na Bíblia são tão repulsivos quanto o rei Acabe e a rainha Jezabel. Ao final de 1 Reis, somos confrontados com seu crime obsceno e desagradável, resultado de uma falta quase total de liderança carismática. Diante dessa lacuna, recorreram ao engano, egoísmo e astúcia para alcançar seus objetivos. A trama se desenrola em Jezreel, onde Acabe e Jezabel possuíam um palácio adjacente a um vinhedo de propriedade de Nabote, o jezraelita. Acabe ansiava anexar o vinhedo para criar uma horta, mas Nabote recusou-se a vendê-lo, obedecendo à lei que determinava que a propriedade permanecesse na família original. Quando Jezabel soube da recusa de Nabote, ela assegurou a Acabe que a vinha em breve seria dele. Em uma trama sinistra, Jezabel enviou cartas em nome de Acabe, seladas com seu selo, aos anciãos e nobres que viviam com Nabote. Nas cartas, ordenava um jejum, acusava Nabote de blasfêmia e o sentenciava à morte por apedrejamento. Os homens inúteis e sem princípios testemunharam falsamente contra Nabote, que foi levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Ao receber a notícia, Jezabel ordenou que Acabe tomasse posse da vinha de Nabote. A rainha cruel manipulou a situação para garantir a morte do herdeiro, como sabia que a herança passaria para os filhos de Nabote após sua morte. Jezabel era meticulosa em sua crueldade, elevando a situação de Nabote ao ponto de parecer uma execução por desobediência à lei divina. Elias confrontou Acabe no caminho para tomar posse da vinha, pronunciando sentença por assassinato e roubo. Profetizou que Acabe seria morto e que os cães devorariam o corpo de Jezabel em Jezreel, e seus descendentes não teriam um enterro digno. A severidade da punição reflete a profundidade da idolatria de Acabe, que se vendeu para a prática da iniquidade. Ao conhecer sua destruição iminente, Acabe se curvou diante do Senhor em arrependimento. Em resposta a isso,
O Senhor decretou que os julgamentos sobre a esposa e os filhos de Acabe só ocorreriam após a morte dele. Jezabel, por sua vez, foi responsável por dizimar os profetas do Senhor, conforme registrado em 1 Reis 18:4. Ao destruir os profetas, ela forçou Obadias a esconder 100 deles em cavernas, fornecendo-lhes pão e água. Jezabel também buscou matar Elias, e ao descobrir as ações deste, enviou um mensageiro ameaçando sua vida. Elias, temendo por sua segurança, fugiu para salvar a vida, buscando refúgio em Berseba. Depois, em desespero, pediu a Deus que tirasse sua vida, mostrando seu sofrimento. O temor pela própria vida levou Elias a Horebe, onde sua morte ocorreu conforme profetizado anos depois. Acabe, por sua vez, encontrou seu destino em uma batalha contra os sírios. Jezabel continuou a governar por quase 10 anos após a morte de Acabe, até que Jehu assumiu o comando, instigando uma guerra civil para acabar com a adoração a Baal. Jezabel, lembrada como astuta, sorrateira, desagradável, vingativa e cruel, encontrou seu trágico fim quando Jehu entrou em Jezreel. Ao vê-lo chegar, ela foi lançada pela janela e consumida pelas docas, conforme predito por Elias. O nome de Jezabel, associado à maldade, perdurou na história. No entanto, o Senhor também advertiu sobre a tolerância para com a mulher chamada Jezabel, referindo-se àqueles que enganam seus servos para a imoralidade sexual e a participação em rituais idolátricos. Além disso, apresenta-se outra figura maligna, Atália, filha de Acabe e rainha de Judá. Ela, casada com Jeorão, filho de Josafá, revelou sua maldade como sua mãe, Jezabel, seu pai, Acabe e seus irmãos. O nome Atália, significando afligida por Deus, ressoa com sua natureza maligna. Atalia reinou como rainha de Judá entre os anos 841 e 835 a.C., ocupando o trono de Davi. Seu nome, que significa afligida por Deus, simboliza um período sombrio em que Judá e Israel foram governados por monarcas iníquos. Atalia era uma devota seguidora de Baal, sendo tão perversa quanto os reis que a precederam e sucederam. O esposo de Atalia, Jehorim, foi rei de Judá até falecer em 841 a.C., caracterizando-se como um monarca perverso, ao contrário de seu pai. Seu filho, Acázias, sucedeu ao trono aos 22 anos, seguindo os passos malévolos de seu pai, orientado por sua mãe Atália. Acasias serviu como rei por menos de um ano, sendo assassinado junto com o rei Jorão de Israel por Jehu, que anteriormente comandava o exército de Acabe. Jehu, ungido como novo rei de Israel por Eliseu, foi incumbido de executar o castigo divino contra a dinastia de Acabe, condenando Jezabel e seus filhos à morte. A conspiração para matar Jorão resultou na morte de Acasias quando este visitava Jorão. Ao ver seu filho morto, Atalia, em sua fúria, tentou eliminar toda a família real de Judá. Jehoxiba, filha do rei Jorão, agiu rapidamente, escondendo Joás, filho de Acasias, e sua babá, salvando-os do massacre. Durante 6 anos, Joás permaneceu escondido no templo de Deus, sob os cuidados de Jeoiada, sacerdote e marido de Jehoxiba. A trama maligna de Atalia, que já perdera marido e filho, revelou Satanás como a força oculta por trás desse massacre brutal da realeza. Seu objetivo era cortar a linhagem messiânica, uma ameaça que Deus impediu ao guiar Jehoxiba para esconder Joás. Assim, Jehoxiba, filha de Jorão, assegurou a preservação da linhagem prometida em Gênesis 3:15, onde Deus garantia a preservação da linhagem, através da qual o Senhor Jesus eventualmente surgiria. Jeoiada, o sacerdote, cuidou de Joás até que chegasse o momento certo para revelar sua verdadeira identidade, evitando que Atalia condenasse à morte o herdeiro legítimo do trono. A cruel Atalia invadiu a casa de Deus e profanou suas coisas sagradas. Sem o conhecimento de Talia, a única neto sobreviveu ao massacre. Assim como sua mãe, ele adorava o Deus conhecido como Baal, durante o reinado de Acabe e Jezabel, no auge do culto a Baal em Israel. Deus confrontou diretamente o paganismo através de seu profeta Elias,
demonstrando que Baal não controlava a chuva ao enviar uma seca de 3 anos e meio. Baal era o deus adorado em Canaã e na Fenícia nos tempos antigos, e a prática da adoração das entranhas infiltrou-se na vida religiosa judaica durante o período dos juízes. Depois de 6 anos de reinado de Atália, o sumo sacerdote Jeoiada coroou publicamente Joás como o rei legítimo de Judá. Ao ser ungido, o povo aclamou o novo rei, enquanto Atália, ao ouvir o tumulto, veio ao templo do Senhor. Lá, deparou-se com uma cena surpreendente. Joás, ao lado de sua coluna, recebendo o apoio fervoroso do povo, Natalia rasgou suas vestes e gritou acusações de traição, tentando impor sua autoridade como usurpadora, mas o povo não lhe deu ouvidos. Jeoiada ordenou que ela fosse morta, e Atalia foi executada no portão dos cavalos por suas crueldades em Judá. O episódio destaca como algumas pessoas buscam o poder por dever e paixão, enquanto outras almejam apenas para dominar e desfrutar do sentimento arrogante da superioridade. Atalia representa um líder sedento de poder, disposto a qualquer coisa, inclusive assassinar seus próprios parentes para manter seu título ilegítimo. A promessa de Deus sobre a linhagem real de Davi, pela qual o Messias viria, não fez diferença para a implacável Atalia. Atalia governou Judá por 7 anos, mas seu reinado terminou de maneira violenta, removida do poder pela força. Atalia é um exemplo extremo de uma líder motivada não pelo amor, mas pelo poder. Prestígio e posição muitas vezes revelam as verdadeiras diferenças. Herodias, rainha da Galileia, é conhecida como uma rainha má, lembrada por sua participação na execução de João Batista. Ela é chamada de esposa de Filipe, irmão de Herodes, o tetrarca. Apesar de Herodes Antipas, o tetrarca, ter se casado com ela enquanto Filipe ainda estava vivo, João Batista pregou contra esse adultério, irritando Herodias. Ela persuadiu Herodes Antipas a prender João e, eventualmente, conseguiu que ele fosse decapitado. Durante um banquete de aniversário, a filha de Herodias dançou encantando Herodes e os convidados. Herodes, precipitadamente, prometeu conceder qualquer pedido à jovem. Aproveitando a oportunidade, ela pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Mesmo entristecido, Herode, temendo parecer fraco diante de seus convidados, cumpriu sua promessa e ordenou a decapitação de João, entregando a cabeça à menina, que a levou para a mãe.